Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como tornar essa agregação aqui em gráficos feitos em SQL no Metabase dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Perceba que aqui está agregado por mês, então eu tenho uma query que calcula a soma do faturamento e agrega por mês. Então eu tenho um date trunc que está truncando a minha data por mês e chamando essa coluna de período e depois agrupando por ela. Então aqui eu tenho a soma do mês de junho, soma do mês de julho, soma do mês de agosto. Então essa tabela que a gente está usando é uma tabela só de duas colunas, bem boba, só para exemplo que tem o total e a data que esse pedido foi feito, beleza? Então aqui a gente está só somando esse total e agrupando pelo período. Qual que é o problema aqui, né? O problema é que se a gente quiser ver isso daqui em semanas, vamos supor que eu filtro um período muito menor. Eu vou filtrar aqui um período de 3 semanas, de 1º a 21 de junho. Eu gostaria de ver isso daqui por semana agora, né? E não só um ponto mostrando o mês de junho. Como é que eu faço isso? Bom, eu teria que vir aqui manualmente e mudar isso para week. Mudando isso para week, agora eu consigo ver isso daqui por semana. Na aula passada, no vídeo de ontem, inclusive, a gente viu como fazer isso através de um filtro. Então, eu vou fazer o mesmo exemplo. Se eu tenho um, se eu tenho, por exemplo, aqui do mês de julho, vou até pegar de antes, do mês de junho até o mês de agosto, eu posso agregar por mês e ele vai mostrar por mês. Se eu quiser ver menos, eu quero ver só o mês de junho e eu quero agregar por semana, eu só venho aqui e mudo para week. A gente viu como fazer isso no vídeo de ontem. Então, se você quer saber como que faz isso utilizando esse recurso do filtro, entra no vídeo de ontem. Mas não é isso que a gente quer ver hoje. A gente quer ver hoje como que faz isso dinamicamente, ou seja, se eu filtrar um período grande, ele automaticamente muda para mês, e se eu filtrar um período pequeno, ele automaticamente muda para semana ou até mesmo dia, beleza? Então como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente já sabe que o que a gente vai ter que mudar é esse textinho aqui, né? Esse texto aqui não, a gente não pode deixar ele fixo, a gente tem que tornar ele dinâmico. E no final das contas, isso daqui é só uma string, é só um pedaço de texto. A gente pode usar técnicas para alterar esse pedaço de texto. Como? Bom, aqui a gente vai utilizar de uma condicional. Então, vou abrir uma nova consulta para a gente fazer essa condicional do zero. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar a condicional case com os seguintes casos. Vou primeiro escrever aqui, né? Se o filtro for menor que um mês, mostra agregação diária. Se, se o filtro for maior que um mês, mas menor que 12 semanas, não, aqui eu trolei, né? For menor que um mês, não, for menor que talvez uma semana. Uma semana mostra agregação diária. For maior que uma semana, mas menor que um mês, aí mostra agregação semanal. E se o filtro for maior que um mês, mas menor que 12 semanas, for menor que um mês. Não, menor que um mês não. Vamos deixar de, um, de uma semana a 12 semanas. Vai mostrar semanal. Aí, maior que 12 semanas, mas menor que um ano, aí mostra agregação mensal. E se for maior que um ano, mostra agregação anual. Beleza? Então aqui a gente já colocou quais as condições que a gente quer para alterar dinamicamente a nossa agregação. Basta colocar as condições aqui então.
Então, assim, como que eu sei que o filtro está pegando menos que uma semana? Eu tenho que fazer a diferença entre a data final e a data inicial, certo? Então, vamos lá. Tanto que eu até puxei isso daqui, ó, data final e data inicial para eu utilizar a mesma sintaxe que a gente utilizou na outra. Então, data final menos a data inicial tem que ser o quê? Menor que uma semana. Então, tem que ser menor que 7, certo? Porque essa diferença vai dar sempre em dias. Vou alterar os dois aqui para data, para a gente fazer teste. Então, quando essa diferença dá menor que 7 dias, então a agregação vai ser diária. Então, a gente vai retornar day. Agora, quando essa agregação tiver entre 7 e 12 semanas, dá quanto? 12 vezes 7 e 84. Então, quando tiver entre 7 e 84 dias, a diferença dessas datas, então ele vai retornar week. Agora, quando tiver entre 85 e 365, aí a gente vai retornar month. E caso contrário, ou seja, maior que 365, a gente vai retornar year. Beleza? Então, caso contrário, retorna year. Vamos ver se funciona isso aqui. Inclusive, vou pôr uma coluna aqui. A gente precisa dar um end, né? Então, end. E eu vou pôr a coluna mostrando a diferença para a gente ver. Então, vamos lá. Vou filtrar aqui de 1º de janeiro até 5 de janeiro. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 5 de janeiro. Vou rodar. Bom, aqui tá trocado, né? Esse é a data inicial e esse é a data final. Os filtros estavam invertidos. Vou rodar de novo. Então, olha aqui. A diferença dessas datas é 4. Então, ele está retornando day. Tá certo. Agora, se for maior que uma semana, do dia 1 ao dia 8, ele já retorna week. Agora, se for maior que 12 semanas, né? Então, vou por aqui abril, 1º de abril. Ele já retorna month. E se for maior que um ano, então vou por aqui fevereiro de 2024, ele já retorna year. Então, a nossa condicional está perfeita. O que a gente tem que fazer agora? Simplesmente selecionar a condicional toda e tacar aqui dentro. Substituir esse cara pela nossa condicional. Então, só dá um Ctrl C, Ctrl V no que a gente fez. E voilà, isso aqui deve funcionar. Então, aqui eu estou filtrando. Vamos lá, vou fazer o mesmo exercício. Vou filtrar do dia 1 ao dia 5 de junho. Então, vou rodar e ó, ele mostra por dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Agora eu vou rodar do dia 1 ao dia 10. Ele vai mostrar por semanas aqui, né? É a semana do dia 29 e a semana do dia 5. Posso até pegar mais, que ele vai continuar mostrando por semana. Até 12 semanas ele vai mostrar por semana. Então vou até pegar mais aqui, ó. Continua mostrando por semana, ó, do dia 1 de junho a 5 de agosto, ó. Todas as semanas bonitinho. Agora, quando passa de 12 semanas, ele já mostra mensal. Então aqui mês de junho, mês de julho, mês de agosto, mês de setembro. Muito legal, né? E por acaso aqui eu vou colocar maior que 365. Tem como aqui porque esse é um banco de dados falso. Então tem dados de 2024, de 2025, etc. Então olha que maneiro. Quando eu coloco mais de um ano de diferença, ele já mostra anual, 2023, 2024. Bem legal, né? Como o Metabase não tem esse recurso padrão de alterar a agregação automaticamente de acordo com a quantidade de dias selecionados, a gente pode utilizar SQL e um pouquinho aqui de criatividade para poder fazer isso funcionar. E a parte legal é que a gente consegue alterar essa quantidade de dias para cada agregação de acordo com o que faz mais sentido para o nosso projeto.
Então, se faz sentido para o projeto já mostrar mensal a partir de 4 semanas, a gente pode pôr aqui já. A partir de 28 dias, ele já vai mostrar por semana, beleza? Então, aqui já vai mostrar por mês, né? Melhor dizendo. Então, aqui, se a gente pegar de 1º de junho a 1º de julho, ele já mostra mensal. Show? Para essa aula é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quiser ver como que faz isso utilizando filtro, ao invés de utilizar uma condicional, entre no vídeo que foi postado ontem. Um vídeo antes desse aqui, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.